Pergunta é, qual é a segunda separação do ser humano com o próprio ser humano? Como assim, irmão Márcio? Ser humano com ser humano. O versículo 12 e 13 diz assim, ó. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Nós estamos agora para um processo de transferência de culpa. O ser humano agora está se afastando do outro e está tentando fazer, sabe o que? Achar um culpado. Ninguém quer assumir a culpa. Então, uma vez que o homem ele se separa da presença de Deus e deixa-se ser dominado pelo pecado, o que resta dessa humanidade? Agora a gente está vendo aqui, versículo 12 e 13. Nós estamos vendo conflito conjugal, porque Adão vai dizer, ó, foi ela, a mulher que o Senhor me deu aí, fez isso aí. E Adão, ele chama a atenção, coloca na prensa ali Deus e a mulher. E ele diz, olha, cadê? Versículo 13, versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Me deu da árvore, o fruto da árvore eu comi. Ou seja, ele está dizendo, ó Senhor, o culpado foi o Senhor, porque o Senhor me deu essa mulher aí e ela me fez pecar. Né? Então a gente tá vendo aqui, ó, tem ciúmes, tem ódio, a inveja bate, a amargura bate, porque logo quando a gente vê essa frieza, essas acusações, né, a morte espiritual aqui batendo ali a porta ali, a gente tá vendo o afastamento entre o homem e Deus. E você percebeu como é rápido para isso acontecer? Acredito que muitos, às vezes, conversam com pessoas e as pessoas falam, nossa, é muito difícil. Às vezes você erra e você tentando se consertar para voltar aos pés do Senhor. Mas para você cair, basta um passo errado. Ou você se arrepende, ou você vai cair num laço e num buraco profundo. Né? Então, logo no início ali, Adão está acusando quem? A Deus, pelo que aconteceu, porque eles, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ó, eu não tenho culpa. A culpa foi o Senhor que me deu da árvore, né? Me deu a esposa. A esposa foi lá, me trouxe o fruto e eu comi. Então, Senhor, sinto muito. Em outras palavras, está dizendo, ó, Senhor, a culpa foi do Senhor. Ou seja, Adão está jogando a culpa para cima de Deus. Tentando se isentar daquilo que seria responsável dele, né? Então, aí depois disso aí, a gente vê que só vem história ruim, né? Porque quando a gente vai ver, depois desse pecado aí, Caim mata Abel, a gente vai ver conflitos entre os pastores de Ló e de Abraão, né? A gente vai ver também ali Agar e Sara estão tramando, estão empreitando ali disputas, né? Isaac ali e Ismael também, e a gente vai vendo que até os dias de hoje o que é que vem acontecendo, sucedendo, é o pecado agindo, inflamando as vidas, os corações, e alguém tentando achar a culpa. Então eu digo para você, digo para mim, essa palavra, todas as vezes que eu falo de uma palavra, e seja eu quem for que estiver no manuseio dessa palavra, ela fala primeiro comigo. Se você que está trazendo uma palavra, você pode ter certeza que primeiro o Espírito Santo fala com você. Adverte você, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Entendeu? Então, pecou, não queira jogar a culpa do pecado para ninguém, não. A culpa é sua. Você deu lugar. Você deu lugar. Eu sei que é duro de se ouvir, e eu sempre escuto, e o meu pastor sempre, a gente sempre escuta em curso de doutrina, e ele é um homem sábio e também fala o que Deus manda. E ele sempre fala assim, olha, o pecado ele não vem assim do nada, de um rasteira. Ele vai vindo aos poucos. Ele vem aos poucos, sabe? Então, quando você vai percebendo, ele vai te ludibriando, mostrando coisas que parecem ser boas, mas que no final não são. Então, o pecado, ele bateu a porta. Se você der lugar, você vai cair. E não adianta você tentar achar culpados, tá bom? Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor diz assim,
Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saibam que tem um advogado, que é o próprio Jesus. Tá vendo como o amor de Deus é algo sobrenatural e incrível? Então, o pecado está fazendo separação entre o homem e Deus. O pecado está fazendo separação entre o homem e o seu próximo, né? Porque agora também está afetando o próximo. Ou seja, estão tentando achar a culpa. E você vê que Deus agora vai perguntar para a mulher: o que é isso que tu fizeste? Responder a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha só. Deus, ele deu ali faz o questionamento a Adão, ele joga para cima de Deus da mulher. Deus fala com a mulher, diz: opa, foi a serpente. Então tá todo mundo procurando achar culpados para uma coisa que foi eles que erraram. Então eu digo, meu amado irmão, meu amigo, se a vida lhe deu a oportunidade de errar, e se você já errou, não procure achar culpados. Se quebrante diante do Senhor, se arrependa, porque Ele é infinito em misericórdias e perdoa quando há o arrependimento. Porque para você ser perdoado, você precisa se arrepender, né? E nós vamos para o terceiro ponto aqui, que está no versículo 7, ainda desse capítulo, que a gente vê que, olha só, o pecado está separando o ser humano de Deus, o pecado está separando o ser humano do próximo, que a gente está vendo aqui que um está tentando achar culpados, né? Tava vendo os comentários aqui nos vídeos aqui. e, e agora nós vamos ver que o pecado, ele está separando o homem de si mesmo. Como assim ele está separando o homem de si mesmo? É Cristo, né? Eu entendo. Infelizmente tem sempre alguém que xinga, né? Live, tudo isso faz parte. Mas a gente não dá ouvido a isso, não. Nosso propósito é palavra, né? Obrigado aí pela atenção. E 3:7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, aquele sentimento que eles tinham ali, aquele deleite, aquela esperança, né? Aquela alegria no coração de ter o Senhor todos os dias ali com eles, agora eles estão perdendo aquele sentimento. Ele foi substituído agora pelo um complexo de culpa, um sentimento de culpa, porque é isso que o pecado faz, né? Ele te traz, ele te dá oportunidades, você vai até que você erra, e quando você erra, opa, é teu, a culpa é tua. Então, eles estão perdendo agora, estão se separando, perdendo o deleite que se tinha antes de estar com o Senhor na presença dele, né? Um sentimento que é substituído por um complexo, né? Por traumas, autocompaixão. Ou seja, o pecado, ele faz isso. E eu volto aqui para Isaías, no capítulo 1, e nós vemos aqui que o pecado é uma realidade que a gente não pode negar, né? Nós vemos que ele atinge razão, emoção, vontade, né? E ainda no Isaías capítulo 1, versículo 6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça do pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teria nos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra, né? Essa é a revelação que Deus dá aqui, as palavras que Deus está dando para Isaías,
E você vai ver que isso afeta tudo. Porque no versículo 17, versículo 13 do capítulo 1 de Isaías, Deus, ele até diz, olha, não me traga mais oferta, não venha com levianidade, com falsidade, não, porque aqui não funciona, não. Porque ele diz assim, ó, não continueis a trazer ofertas vãs. A sua oferta se torna vã.